Boa noite, graça e paz. Como o pastor disse, meu nome é Daniel. Tá alto o microfone? Ou tá bom? Tá bom? Aleluia. É uma grande alegria para mim estar aqui essa noite. Essa é uma grande oportunidade para que a palavra de Deus seja ministrada. E eu estou com boas expectativas no Senhor. Que toda a glória, toda a honra seja dada a Jesus Cristo de Nazaré. Todo o elogio seja dado a Ele, em o nome de Jesus. Eu estou aqui no nome do meu Senhor, faço parte dessa igreja, desse departamento. Eu congreguei nessa igreja em 2008, 2009, parte de 2010, 2011, 2014. Então eu faço parte desses jovens aqui. Já não estou tão mais jovem, mas ainda me considero jovem e faço parte de vocês. Eu sei exatamente aquilo que Deus quer fazer hoje. É um negócio estranho, mas é a verdade. Só não sei como a gente vai chegar lá. Eu trouxe um sermão aqui, mas vamos ver se eu vou conseguir entrar nele. Eu sei que Deus quer fazer algo. Eu estava orando ali, o Senhor compartilhou claramente no meu coração aquilo que Ele quer fazer. Aí quando o pastor começou a orar, o pastor verbalizou. Ele fez uma oração profética. Ele preparou o terreno. Ele disse uma frase que o Senhor me disse ali atrás. E eu sei que é isso que o Senhor quer fazer essa noite. Então se o Senhor quiser nos dar trigo para comer, a gente vai comer trigo. Agora se tiver água para beber, a gente vai beber água. A gente tem que aprender a se mover com o Senhor. A casa é dele. A obra é dele. Eu quero beber das águas do Senhor, querido. E eu sei que coisas vão ser derramadas aqui essa noite. Coisas vão ser liberadas aqui essa noite. Vamos tentar chegar lá. Eu estava ministrando num culto bilíngue aqui, há uns minutos atrás, e eu acredito que eu vou continuar naquilo que eu estava dizendo. E eu sei que Deus vai nos guiar aonde Ele quer que a gente chegue. Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Que maravilha poder estar aqui. Prazer rever algumas pessoas e prazer em conhecer você que eu ainda não conheço. Eu gostaria de ouvir o seu nome. Como é seu nome? Vamos lá, como é seu nome? Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Daniel. Agora nós somos amigos. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Interessante esses versículos aqui. Existe uma revelação escondida nesses versículos. Porque eu não sei quanto a você, mas esses últimos dias, Deus tem me levado a ler a palavra para conhecer mais dele. Eu gosto de saber quem eu sou em Cristo, isso é muito importante. Mas eu acho que mais importante que isso é a gente saber mais dele, conhecer mais dele. Se alguém se gloriar, se glorie nisso, em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então nós estamos nesse processo de conhecimento do Altíssimo. A revelação, quando algo é revelado aos nossos olhos, que nem o pastor estava dizendo, que Deus ele trouxe uma palavra aos seus olhos, não sei se foi através da palavra escrita ou da palavra falada. Quando Deus ele revela algo aos nossos olhos, isso é um convite para que a gente conheça Ele mais profundo. Aleluia. O Espírito de revelação, ele nos conduz à intimidade. Quando Deus ele traz uma verdade aos nossos olhos, aconteceu com você, de você estar lendo a palavra,
você está lendo um versículo e de repente parece que aquele versículo toma vida e pula aos teus olhos. E você fala, nossa, parece que a palavra tomou vida e aquilo entra no mais profundo do seu ser. Já aconteceu isso com você ou só comigo acontece isso? Já aconteceu, né? Graças a Deus não estou sozinho aqui. Isso é Deus revelando parte do propósito que Ele tem para a tua vida. Existe uma revelação que é geral, mas existem revelações que são coisas específicas que Deus compartilha conosco. E essas revelações que pulam aos nossos olhos, elas vão nos ajudar a entrar no propósito que Deus tem para nós. É por isso que Paulo falou para Timóteo, combate o bom combate firmado naquilo que foi dito ao teu respeito. As coisas que Deus revelou aos nossos olhos, nós temos que combater o bom combate firmado nessas coisas. Trazer sempre aos nossos olhos, para a gente não esquecer e não sair daquilo que Deus tem para nós. Tendo o faraó deixado ir ao povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Perceba que posto que mais perto, nem sempre o caminho mais perto é o caminho de Deus. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Quando eu olho para esse versículo, eu tento enxergar esse versículo com a perspectiva de Deus. Vocês estão aqui? Eu tento enxergar como Deus está vendo, como Deus está lidando com o povo. E a Bíblia está dizendo aqui que Deus ele não permitiu que Israel enfrentasse a guerra, porque eles não tinham coração para enfrentar aquele tipo de situação. E Deus levou eles para o caminho do deserto, um caminho mais longo, mas era o caminho de Deus para a vida deles. O que eu aprendo com isso aqui? Deus, Ele não permite que você enfrente um inimigo que você ainda não está preparado para enfrentar. Deixa eu tentar aqui. Deus não permite que você enfrente um inimigo que você não está preparado para enfrentar. Agora existe algo. De repente, parece que a gente está enfrentando algumas situações que são maiores que a gente. Às vezes parece que a atmosfera mudou ao nosso redor. Não sei se isso acontece comigo. Talvez não, talvez sim. Mas eu acredito que não seja. Eu sei que Deus ele lida com cada um diferente. Mas às vezes parece que a atmosfera ficou diferente. Parece que algumas coisas estão tomando força ao seu redor. Eu quero dizer algo para você. Deus não permite que você enfrente um inimigo que você não está preparado para enfrentar. Mas se você está enfrentando uma situação que é mais forte que você, Deus está te dando uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade para que você suba um nível nele. Quando Ele permite que você enfrente uma situação que está acima das suas forças, Ele quer trazer para a superfície aquilo que Ele tem depositado dentro de você. Ele quer te posicionar. O espírito de revelação, a revelação da palavra, não é para fazer a gente mais inteligente, não é fazer a gente ter mais reconhecimento, não é somente para abrir portas para a gente. A revelação, ela é um convite para você conhecer a Deus na profundidade. A revelação é um convite para intimidade. Porque revelação e princípio sem o encontro com Deus é o caminho para a religião. É uma das raízes da religião. Aparência de piedade, aparência de poder. É a mesma coisa que você buscar um reino sem rei. Você abraçar princípios, abraçar revelação sem a essência dessas coisas. É a mesma coisa que você querer um reino sem rei. Você vai ter aparência de reino, mas vai negar o poder do reino. Possa ser que até algumas coisas aconteçam, mas o impacto que a revelação e os princípios têm na nossa vida, elas são determinadas pela nossa intimidade com Deus.
Êxodo 33:13, Moisés orou: Pai, revela-me os teus caminhos, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça. Esse é o propósito da revelação, nos conduzir às águas profundas. Revela-me os teus caminhos, para que eu te conheça. Faça os teus propósitos conhecidos diante dos meus olhos, para que eu entre neles. Já vou falar aquilo que o pastor orou e aquilo que Deus falou no meu coração. Aquele que tem ouvidos, escute aquilo que o Senhor está falando à igreja. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo aqui essa noite, queridos. Se eu estivesse sozinho nessa veia aqui, eu ficava até meio assim, mas trouxe uma confirmação. E eu não uso esse tipo de linguagem, para ser sincero. Talvez vai ser a primeira vez que eu vá fazer isso dessa forma. Mas estou confiante em Deus. Quando o Senhor revelou os nossos olhos, vocês estão comigo aqui? Quando Ele revelou os nossos olhos, que nós estamos assentados nas regiões celestiais, juntamente com Jesus Cristo, quando a nossa posição ela é mais alta do que a dos principados e das potestades, isso não é apenas doutrina. Isso não é apenas doutrina. É um convite para você se posicionar. Eu já tenho percebido, quando a atmosfera começa a ficar diferente ao meu redor, eu sei que Deus está para fazer algo. E de repente, quando essa atmosfera começa a tomar forma, eu falei: meu Deus do céu, rapaz, isso não faz parte de mim. Porque a Bíblia fala que o reino de Deus ele é paz. Nós andamos em perfeita paz, uma paz crescente. Aí de repente essa paz saiu, o que está acontecendo? É Deus nos posicionando. Nós não sentimos Deus sempre, mas às vezes nós podemos sentir a manifestação dos céus aqui na terra. Esse é o desejo de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim como é nos céus, seja feita aqui na terra. Quando Deus ele criou o homem, quando Deus ele criou a terra, Ele estabeleceu um jardim aqui, que era o padrão daquilo que é lá em cima. E a Bíblia diz que Deus ele vinha ter comunhão todos os dias com Adão. Todos os dias. Todos os dias é possível que a gente experimente uma comunhão profunda com o Senhor. Todos os dias. Nós fomos desenhados para a comunhão. Nós fomos desenhados para ter as nossas orações respondidas. Até agora nada pedis, pedides e receberei, para que a vossa alegria se cumpra. Isso não é apenas uma revelação para fazer as coisas acontecer, de jeito nenhum. Isso é uma revelação para que a gente encontre o poder de Deus e tenha um encontro com Ele, porque a comissão, a autoridade, ela nasce da comissão que nós temos no mundo espiritual, mas o poder, ele nasce do encontro. Esse que eu vos dou autoridade, vai, mas fique em Jerusalém, até que do alto desça poder sobre você. Existem níveis de poder. O poder ele vem e cresce pela intimidade. Meu Deus. O poder vem e cresce pela intimidade. A autoridade ela cresce na medida que você abraça a comissão. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Deus quer que a gente transforme a nossa vida em primeiro lugar. E a partir da nossa vida, nós começamos a transformar tudo aquilo que está à nossa volta. Esse é o plano de Deus. Algumas coisas que eu vou dizer aqui, queridos, vieram de estudos que eu fiz, de pessoas que eu escutei, então não atribua nenhuma frase a mim, tudo bem? Às vezes eu misturo algumas frases de pessoas, e às vezes eu tento encaixar, às vezes é coisa que Deus me dá, então... Quando a gente sai daqui, não põe no Facebook, fui eu que diz isso, fui eu que diz isso. Existem coisas que eu aprendi com Kenneth Hagin, Pastor João, Pastor Norberto, Pastor Garibaldi, entre outros pregadores, tá bom? Porque às vezes dá trabalho para mim, quando eu vejo uma frase que não é minha, eu tenho que pôr embaixo o autor. Aí uma pessoa falou, eu tenho que pôr embaixo o autor. Tá bom, queridos? Quando Deus ele quer nos posicionar, às vezes Ele permite que essas situações aconteçam. Nem sempre o crescimento que vem da parte de Deus é confortável. É verdade. Nem sempre
sempre você aprender a depender da provisão de Deus é confortável. Nem sempre você ser levado para a dimensão dos milagres é confortável. Quando Deus ele quer levar alguém para a dimensão dos milagres, não é confortável. Porque você está numa transição. Você está saindo de um mundo e entrando no outro. Você está saindo de um level e entrando no outro. Talvez nesse procedimento você vai enfrentar coisas que são novas para você. E se você está enfrentando elas, é porque Deus está permitindo. E Ele está querendo arrancar algo que está dentro de você, Ele está querendo te posicionar. Porque quando Ele diz, estamos assentados com Jesus Cristo nas regiões celestiais, isso é um convite para que a gente experimente essa posição. Não é apenas doutrina, não é apenas um princípio para a gente guardar na nossa mente. Deus quer que a gente experimente essa posição. O mundo pode estar caindo ao nosso redor. Uma tempestade pode estar acontecendo. Mas Deus quer nos estabelecer, Deus quer nos posicionar. Deus ele permite algumas tempestades. Lembra de Jesus Cristo no barco? Uma tempestade acontecendo, Jesus tranquilo. E os discípulos perturbados. É possível a gente ter no mesmo ambiente diferentes níveis de pessoas em Deus, sabemos disso. Às vezes nós vemos uma pessoa que se derramando na presença do Senhor, totalmente entregue, e a outra pessoa está conversando, para de conversar. O cara adorando o Senhor. E a pessoa, que hora vai acabar esse culto aqui, rapaz? Já é 8:45, eu preciso almoçar, eu preciso jantar, eu preciso sair com meus amigos e tal. Que nem Jacó, quando ele teve aquela revelação dos céus abertos, ele diz, quão temível é esse lugar. Deus estava aqui, eu não sabia. Quão temível é esse lugar. Deus estava aqui e eu não consegui perceber. Esse é o portão dos céus, a casa de Deus. Ele chegou a essa conclusão. Talvez eu fale sobre isso, talvez não. Vamos ver. Deixa eu abrir um parênteses aqui, então, vai na mensagem. Você só libera aquilo que você tem. Você só libera aquilo que você está consciente. Você não pode liberar o que você não tem. Aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Bonança, haja bonança. Jesus Cristo liberou o que ele tinha. Por que aquela tempestade não estava afetando ele? Porque no mundo em que ele habita não existem tempestades. O reino de Deus ele é baseado em paz, justiça e alegria. Ele estava em perfeita paz. E ele liberou aquilo que ele tem. Agora deixa eu dizer algo para você. Você também pode fazer isso. Como? É um processo de aprendizado. A intimidade vai nos ensinar isso. A proposta vai nos ensinar isso. Porque ele disse, quando você for chegar numa casa, libere a tua paz. E se tiver alguém digno naquele local, a tua paz repousará sobre ele. E se não tiver, ela vai voltar automaticamente para você. Nós só liberamos aquilo que nós temos. Nós só liberamos aquilo que nós estamos conscientes. Nós só liberamos aquilo que flui de dentro de nós. Por que a sombra de Pedro curava? Porque ele estava liberando algo que estava dentro dele. A sombra dele estava curando porque ele estava debaixo da sombra do Onipotente. A tua sombra libera aquilo que faz sombra sobre a sua mente, sobre a tua vida. Tem muita gente, queridos, nossos dias, que estão andando num padrão terrível de sensualidade. Terrível. Padrão mundano. Sensualidade não é de Deus, você vai ver na Bíblia. Que Deus abomina a sensualidade. Que nós temos que combater a sensualidade. Mas às vezes esse padrão mundano de sensualidade está dentro da igreja. É claro que nós temos que entender que existem pessoas que estão se convertendo agora. É até aceitável. Mas depois de um tempo, tem que mudar a mente. E eu quero dar uma ferramenta nas suas mãos hoje para você que talvez esteja enfrentando esse tipo de dificuldade. Porque eu sei que algumas pessoas são mais tentadas que a outra nessa área. E talvez você esteja entrando em situações constrangedoras.
Vocês estão aqui ainda? A Bíblia fala que existem coisas que não têm valor contra a sensualidade. Colossenses capítulo 2, no final do capítulo. Aí no capítulo 3 ele começa dizendo: entretanto, fixe os seus pensamentos nas coisas do alto. Ali ele dá o segredo para que a gente enfrente esse tipo de situação. Fixar o padrão dos nossos pensamentos nas coisas celestiais, nas coisas do reino. É o único caminho para sair de uma condição de sensualidade. É você desenvolver um padrão de mentalidade celestial. Para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E nós precisamos ter a nossa mente renovada. Porque a mente renovada, ela é uma plataforma para a manifestação do reino. A mente renovada é a chave para que esse reino se manifeste nas nossas vidas, para que a gente receba coisas dele. Quando ele disse: aquilo que ligares aqui na terra será ligado nos céus, sabemos que não é o padrão terreno que estabelece as coisas lá em cima, mas é o padrão lá de cima que estabelece as coisas aqui. Então, antes da gente ligar alguma coisa aqui embaixo, nós precisamos ter um padrão mental de acordo com a palavra. E nós precisamos da presença, porque a presença vai trazer vida aos princípios. A palavra tem o seu lugar, mas a presença também tem o seu lugar. Sabia que Israel não se acampava ao redor de um sermão, ele se acampava ao redor da presença. Ah, vocês não estão aqui. Israel acampava ao redor da presença. A presença, o papel da pregação é manifestar a presença. As minhas palavras são espírito e vida. A palavra de Deus, ela se torna espírito. Ela transforma a atmosfera. O reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quando nós estamos nessa situação que está acima das nossas forças, é uma oportunidade para que a gente libere aquilo que Deus depositou em nós. Então não se desespere, querido. No mundo você vai ter aflição. Nós vamos passar por provações. Nós vamos enfrentar tempestades. Nós vamos enfrentar circunstâncias. Mas maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que está conosco. Quando Ele permite que essas coisas aconteçam, Ele está te levando para um outro nível. Existem várias formas de Deus levar as pessoas para outro nível. Esse é um deles. Ele deixa as águas subirem demais. Você não consegue fazer outra oração, não ser pai. Ajuda, porque o negócio está difícil. Ajuda. E ali você tem que depender. E deixar Ele te guiar. E deixar Ele te estabelecer. Eu creio que algo vai ser liberado aqui essa noite. Ô Júnior, você quer me ajudar, cara? Com o violão, por favor, bicho? Deus vai liberar algo aqui essa noite. Em nome de Jesus Cristo, tenho certeza. E eu convido você a ficar com expectativa de ter um encontro com o Pai. Fique com expectativa de ter um encontro com o Pai. Aquilo que o pastor Norberto orou, e aquilo que Deus pôs no meu coração, é a respeito de um liberamento. Deus vai liberar algo aqui essa noite. Deus vai liberar algo aqui essa noite. O pastor orou que haja um liberar de graça. E eu escutei a mesma coisa ali no fundo. Haverá um liberamento de graça. Essa situação, ela vai perder a força. Ela vai perder a força. Porque Deus, Ele te convida a viver uma vida debaixo da perspectiva dEle. Ele quer que você aprenda a ver as situações como Ele vê.
A revelação é um convite, a renovação da mente é um convite para a gente viver novas perspectivas. Jesus ele veio padronizar o cristianismo. Jesus ele veio mostrar para nós o que era possível. Jesus veio nos ensinar como a gente pode viver. A maneira que Jesus Cristo viveu, nós podemos viver. Porque ele disse: aquele que crer em mim fará as obras que eu fiz, e ainda as fará maiores. Eu não cheguei no nível de Jesus Cristo, mas eu estou buscando. Antes de galgar obras maiores, eu estou buscando o nível de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo veio fazer? Ele veio mostrar para nós o que é possível. Ele veio estabelecer os parâmetros de como as coisas funcionam. Ele veio estabelecer os parâmetros, ele veio estabelecer o padrão. Ele veio mostrar o que um homem sem pecado e cheio do Espírito é capaz de fazer. Se ele fez o que fez como Deus, eu fico impressionado. Mas se ele fez o que ele fez como homem, eu me sinto desafiado. Ele andava em perfeita paz. Nada vai tirar a tua paz. Nada vai tirar a tua paz. Você vai crescer em paz em nome de Jesus. Eu tenho declarado isso por onde eu tenho passado. E eu sei que existe um poder nessa mensagem, porque você só libera aquilo que você tem. Existem níveis de paz que só vão ser alcançados depois de tempestades. Geralmente você só vai exercer a sua autoridade sobre uma tempestade que você está pronto para dormir dentro dela. Geralmente você só vai exercer a sua autoridade sobre uma tempestade que você está pronto para descansar. Tempestade pode estar acontecendo, mas você está descansado. Descansado. Crescente paz. Novos níveis de paz, novos níveis de graça, novos níveis de força. Existe uma força operante dentro de nós, e Deus quer que ela se aflore. Deus quer que ela se aflore. Você vai receber algo que essa noite, talvez você não precise, mas você que está com expectativa de receber, você vai receber um novo nível de força, você vai receber um novo nível de graça, graça sobre graça. O céu é o limite, o céu é o limite, o céu é o limite. Nada nessa terra nem debaixo da terra pode te separar daquilo que Deus tem para a sua vida. Aquilo que Ele tem para você vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Não é pelas tuas forças, não é pelas tuas forças, mas é pela graça dEle, é pela graça, pelo fortalecimento. Todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Não importa a situação que você está vivendo, não importa a situação que você está passando, isso não é o fim, essa situação não é o fim, ela é uma oportunidade de você entrar numa profundidade maior de graça. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor, por favor. Quando Jacó teve a visão dos céus abertos, ele trouxe uma revelação muito interessante. É a primeira revelação da casa de Deus que nós vemos na Bíblia, Gênesis capítulo 28, depois eu te encorajo a ler. Ele disse um negócio muito interessante. Essa é a casa de Deus, o portão dos céus. A casa de Deus é o portão dos céus. O que é um portão?
ele separa um ambiente de outro ambiente, talvez a sua casa da rua. E quando você passa por um portão, você entrou no outro ambiente. Talvez uma porta faça isso também. Nós somos o portão dos céus. O portão dos céus está dentro de nós, porque a casa de Deus é o portão dos céus. As portas do inferno não prevalecem contra a tua vida, porque as portas dos céus estão dentro de você. Quando nós ministramos da eternidade em direção ao cronológico, da eternidade em direção ao cronológico, da eternidade em direção ao cronológico, porque esse é o seu lugar. João 3,13, aquele que desceu é o mesmo que subiu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. Ele não tinha sido ressurreto ainda. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, a saber, o Filho do Homem que está onde? Nos céus. Mas ele estava aqui na terra. É possível a gente viver a atmosfera de céus na terra todos os dias. Ele veio padronizar, ele veio mostrar aquilo que era possível. A Bíblia fala que os céus se rasgaram sobre ele. Isaías 64, o profeta orou uma oração profética. Se fendesse os céus e descesse. Ele sabe que o céu se rasgou. Eis o meu filho amado em quem me compraz. O Espírito Santo veio. Mas sabemos que no Pentecoste os céus se rasgaram também, e veio um vento impetuoso e pairou sobre os discípulos. Ele apareceu para os discípulos: receba o Espírito. Todos os cristãos que têm o Espírito Santo vivem debaixo de uma atmosfera de céus abertos. Mas às vezes os céus abertos estão fechados somente aqui, entre nossas duas orelhas. Mas existem recursos que estão disponíveis para serem liberados agora. Agora você tem todo o suprimento necessário para que você cumpra aquilo que Deus te chamou para fazer. Todos os recursos do céu estão disponíveis para você. Precisa de força, querido. Nós servimos a um Deus forte. Precisa de paz. Nós servimos ao príncipe da paz. Deus forte. Deus forte. Nosso Deus não é Deus fraco, é Deus forte. E Ele transmite aquilo que Ele tem para os seus filhos, nos deu de graça. Espera aí, a gente vai chegar lá, pastor. Quando Deus ele chamou Gideão, Ele disse: valente, valente de Deus. Mas sabemos que Gideão era um cara cheio de fraquezas, cheio de limitações. Sabemos que mesmo o apóstolo Paulo tinha suas fraquezas. Se eu for me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. O apóstolo Paulo estava rodeado de uma situação que estava acima das forças dele. De sorte que ele orou 3 vezes ao Senhor: Pai, me tira dessa que está difícil. E o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, a minha força, a minha habilidade, a minha capacidade te basta. A capacidade que vem de Deus é suficiente. E quando o anjo apareceu para Gideão, ele disse: seu valente. Mas era um homem que tinha fraquezas, tinha medo. Deus apareceu para ele e falou: se você está com medo, vai até o acampamento dos midianitas, que lá você vai achar encorajamento. Aí nos versículos seguintes a gente vê Gideão lá no acampamento dos midianitas. Quer me dizer o quê? Que ele estava com medo, mas já estava liderando os exércitos de Israel, já estava na frente dos exércitos. A Bíblia fala que Deus ele se revestiu de Gideão. Na Bíblia em inglês é clothed himself. É a única vez na Bíblia que você vai achar, na Bíblia em inglês, ele dizendo clothed himself, pôs Gideão como um casaco.
Interessante que quando o anjo chegou para ele e disse valente, o que me chama a atenção é que ele não era um valente. Mas quando Deus e os anjos e os céus lidam conosco, eles lidam por aquilo que nós vamos nos tornar, não pelo nosso atual estado algumas vezes, mas Ele lida conosco por aquilo que a gente vai se tornar. Ele lida com o produto final. Por que Ele faz isso? Ele faz isso é uma verdade bíblica. Por toda a Bíblia você vai achar isso. Moisés, libertador, mas não tinha nem resquício de um libertador. Vai lá na casa de Jessé, porque eu tenho um rei lá dentro, pastor de ovelha. Porque nós temos um Deus que chama o que não existe como se já fosse, porque Ele é atemporal, Ele já vê completa, Ele já vê a obra completa. Por que Ele faz isso? Porque Ele confia de cumprir o propósito que Ele começou. Gostaria de convidar você a ficar de pé. Haverá um liberamento de graça. Se conecte, querido. Não fique disperso. Haverá um liberamento de graça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus quer que você se torne íntimo. Você não é apenas mais servo, você é filho. Você foi chamado para a intimidade. Ele quer se apresentar para você. Ele quer te conduzir à profundidade. Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle da sua vida. Recebe graça. Em nome de Jesus. Recebe graça. Recebe graça. Recebe força. Recebe força do alto. Revestimento. Recebe o revestimento. Em nome de Jesus, Pai, libera. Em nome de Jesus, Pai. Libera a tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, por gentileza, feche seus olhos. Pai, aumenta o nível da tua presença, Pai. Aumenta o nível de graça, Senhor, em nome de Jesus. Tua graça nos basta. Tua graça é suficiente, Senhor. Tua graça é suficiente, Pai. Derrama, derrama, Pai, derrama graça sobre graça. Derrama força sobrenatural. Força sobrenatural. Capacidade. Tempestades perdendo força,
Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espírito de medo, nós repreendemos você em nome de Jesus Cristo. Deus não te deu espírito de medo. Ele te deu espírito de fortaleza. Espírito de fortaleza. Fortaleza. Comece a enxergar as coisas de uma ótica divina. Você está sentado com Ele. Ele te posicionou. Ele está estabelecendo a tua posição. Ele está estabelecendo a tua posição. Você está acima de todo principado e de toda potestade. Ele quer que você enxergue as coisas de uma perspectiva diferente. Ele quer que você enxergue as coisas do átrio dele. Ele nos deu acesso ao Santo dos Santos para nunca mais sair dali. Para nunca mais sair dali. Nosso lugar é na presença. Nosso lugar é nos átrios. Nosso lugar é nos átrios. É dali que as coisas vão fluir. É da posição que as coisas vão fluir. É dali que os rios vão fluir. É dali que os rios vão fluir. E os rios que fluirão mudarão a tua vida. Mudarão a vida daqueles que estão ao teu redor. Mudarão a vida daqueles que tiverem contato contigo. Porque o rio, quando ele flui, ele muda a vegetação. Aquele que crer em mim, do seu interior, fluirão rios de águas da vida. Rios fluindo. Um fluir maior de Deus entrando em operação. Um fluir maior de Deus entrando em operação. Aquilo que parecia difícil começando a se tornar fácil. O imaginável começando a se tornar imaginável. O ilógico se tornando lógico. O natural se tornando sobrenatural. Ninguém nem nada pode te separar dele. Receba unção essa noite, unção, em nome de Jesus, unção, capacidade dos céus, capacidade dos céus, capacidade dos céus para fazer aquilo que você não estava conseguindo com as suas forças, capacidade, capacidade. O poder nasce do encontro, o poder nasce do encontro. Comece a enxergar as coisas de uma perspectiva diferente. Deixa o poder de Deus reinterpretar a sua atual situação. Deixa o poder de Deus reinterpretar. Agora
agora é como você. Lembre-se de algo. Quando as coisas começarem a acontecer intensas na sua vida, quando Deus começar a abrir portas para você, isso se chama graça, favor imerecido. O favor de Deus está sobre nós. Mas lembre-se, o favor de Deus, pode sentar por favor. O favor de Deus que está sobre ti não é somente em prol de você e da sua família. O favor de Deus que está sobre você e que vai aumentar sobre a sua vida é em favor daqueles que você vai alcançar, é em favor daqueles que estão à tua volta, porque o Espírito Santo ele está dentro de você por causa de você, mas ele vem sobre você por causa daqueles que você vai ter que alcançar. Fé explora aquilo que revelação provê. Estás assentado nas regiões celestiais com Cristo. Somos o templo de Deus. Temos acesso aos átrios, temos acesso ao Santo dos Santos. Isso não é doutrina apenas. Isso são convites para a gente entrar mais profundo nessas dimensões de Deus. Fé explora aquilo que revelação provê. Revelação geralmente vem primeiro. E depois você vai caminhar naquilo que Deus está te mostrando. Confusão na igreja de Coríntios. Confusão a respeito dos dons. De repente o apóstolo Paulo vem e traz uma revelação e põe em ordem a casa. É assim que as coisas funcionam. Uma revelação trouxe uma verdade, porque o Espírito de revelação ele faz isso. Ele desvenda uma verdade que sempre teve ali, mas talvez não estava aberta aos nossos olhos. Então ele vai desvendar e vai mostrar para você o que é possível. E aquilo ali é um convite para você experimentar a Deus naquela área. Pois a ordem nos dons, capítulo 14, agora busque com zelo os melhores dons. Fé vai explorar aquilo que a revelação provê. Eu vou contar um testemunho para finalizar. A gente prega aquilo que a gente vive, não é isso? Temos aprendido. Teve uma vez, queridos, que eu estava numa situação muito acima das minhas forças, lá na África, lá em Uganda, na África Oriental. Eu sofrendo um nível de perseguição, ao ponto das pessoas que trabalham comigo falar: você vai ficar trancado dentro de casa, porque aqui o pessoal, tem algumas pessoas que jogam ácido quando você está passando na rua, porque as ruas lá, a maioria são de terra e tem matagais. A hora que você vai passando, cheio de matagal assim, então o pessoal fica escondido no matagal. O inimigo, se tiver algum inimigo lá, ele vem e joga ácido no você. Estranho, né? Mas isso acontece. Tem um pastor lá que ele anda com uma máscara, cara toda arrebentada de ácido que jogaram na cara dele. E quando me falaram isso, eu fiquei com medo. Sinceramente. Eu entrei na casa, não saí 2 dias seguidos, fiquei lá. Fiquei orando ao Senhor, falei: Pai, meu Deus, que isso? Está acima das minhas forças essa situação. Eu falei: Pai, me dá um versículo, Senhor. Me dá um versículo somente, é suficiente. Não verbalizei, dentro do meu coração falei: quero um versículo, Pai. E o Senhor falou algo comigo, um versículo que era conhecido meu, eu não atentei tanto, mas eu vi que foi algo diferente. Mas não foi aquela. Aí no dia seguinte, uma pessoa dos Estados Unidos me liga. Ou me liga, ou no Skype, eu não lembro, que faz um tempo já. Entra em comunicação comigo e diz: olha, eu estava orando pela sua vida e eu senti fortemente de te enviar esse versículo.
Era o mesmo versículo que Deus falou comigo. E ali Deus revelou algo aos meus olhos, que foi suficiente para me enfrentar aquela situação. Aquela revelação, ela transmitiu graça e capacidade divina para enfrentar algo que estava acima das minhas forças. E a minha fé se apoiou naquilo. A minha fé explorou aquilo que Ele revelou aos meus olhos. A revelação é um convite para a intimidade. Meu nome é Daniel, eu sou seu amigo. Tenho uma obra de Deus em Uganda. Oro por essa obra. Tenho 33 filhos. Do meu coração, e é só o começo. Tem 33 crianças que a gente ajuda a receber alimentação, que a gente ajuda a ir para a escola. A realidade lá é outra, não preciso nem falar, todos aqui sabem. E se nós temos que crer em alguma coisa, vamos crer para a coisa certa. Se vamos crer em alguma coisa, vamos crer para a coisa certa. Deus abençoe. Deus abençoe. Nós estamos em processo de implantação de uma igreja lá. Eu sei que foi Deus que me trouxe aqui esse tempo. Aconteceu coisas nesse tempo que eu não estava esperando. Eu vi o favor de Deus sobre a minha vida. Eu vi coisas que há 5 anos atrás eu nem imaginava que poderiam acontecer comigo nesse local. Que o pastor Roberto sabe, eu passei uns mal bocados aqui, rapaz. Teve uma época que eu estava comendo só arroz e macarrão. Quando não era arroz, era macarrão. Quando não era arroz, era macarrão. Macarrão de noite, macarrão de dia. Achei que Deus estava me preparando para ir para a Itália. Aí depois, só arroz. Ah, vou para o Japão. Mas era Deus me treinando a depender, no pouco, no mínimo. Tive um estado que eu passei por aqui, um estado de loucura até. O pastor Norberto acompanhou um pouco, algumas pessoas me conheceram no passado. Mas é porque eu comecei a ter contato com as revelações, querido, e eu comecei a entrar em confusão, não comecei a entender. Mas os princípios da palavra e a intimidade com o Espírito foram me estabelecendo e me tirando do império das trevas. Foram me tirando. E hoje, graças a Deus, o favor que está sobre a minha vida não é em prol somente meu, mas é daqueles que dependem de mim. Vou repetir isso para você. O favor de Deus está sobre a sua vida, não é somente para você. Se Deus está te favorecendo, é também em prol daqueles que estão ao teu redor. Vocês estão aqui ou já foram embora? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse culto. Obrigado pela tua presença, Pai. Obrigado pela tua paz. Obrigado pela tua alegria. Obrigado por força sobrenatural, Pai. Obrigado, Pai, pelas circunstâncias perdendo a força e nós crescendo em intimidade, Pai, em Ti. Graça sobre graça. Obrigado, porque nós estamos num processo e nós estamos abertos ao Teu trabalhar. Nós estamos abertos ao Teu trabalhar, Pai. Que a gente saia daqui desse local, Senhor, com uma paz sobrenatural, nada incomodando, nada perturbando. Bonança, em nome de Jesus. Paz, paz, alegria, não somente
em forma de doutrina, Pai, mas nós experimentando essa alegria sobrenatural, essa paz sobrenatural, nós lançamos diante de Ti, Senhor, todas as nossas ansiedades, preocupações, medos, fraquezas, limitações. E nós oramos, Pai, pela atmosfera celestial se tornando palpável na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, sobre nós, dentro de nós. Céus abertos, céus abertos, céus abertos, céus abertos, céus abertos. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Salmo 116, 9. Invocarei o teu nome enquanto eu viver. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Você anda na presença do Senhor na terra dos viventes. Você foi chamado para andar na presença. Nós estamos nos teus átrios, Pai. Estamos nos teus atos, Pai, porque nós adoramos a beleza da tua santidade. Nós adoramos o Senhor, Pai. Toda honra, toda glória é tua, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos. Nós te adoramos. A quem temos nós no céu além de ti? A quem temos nós na terra além de ti? O Senhor é o nosso bem maior. Aleluia. O Senhor é o nosso bem maior. Obrigado pela tua glória em manifestação, Pai. Obrigado pela tua glória em manifestação, Pai. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino, Pai. Manifeste os céus na terra, Senhor, de uma forma intensa, de uma forma profunda. Nosso Pai está aqui. Nosso Pai está aqui. Eu vou fechar com isso. Já segunda vez que eu estou falando, eu vou fechar. Um pastor chamado Bill Johnson, ele disse algo muito interessante. A nossa missão são os céus. Meu Deus. Nosso destino são os céus. Mas a nossa missão é manifestar os céus aqui na terra. Nosso destino é o milênio, novos céus, nova terra. Mas a nossa missão é manifestar os poderes do século vindouro. Nossa missão é manifestar os poderes daquele século. Foi muito bom estar com vocês. Agradeço pela oportunidade. Estou indo viajar agora de madrugada, rever a minha família. Vai ser aniversário da minha mãe amanhã. Vai ser um tempo muito bom. Quero dizer que eu amo vocês. Esteja orando pela minha vida. E até a próxima, queridos.